Você que treina com frequência e busca maneiras inteligentes de poder melhorar o seu desempenho, preste atenção aqui nessa nossa conversa. Talvez um dos maiores fatores subestimados dentro da performance física não esteja só no seu músculo, na respiração, nem no coração. Ele pode estar escondido no seu intestino. Quando a gente abre essa janela e entende o papel da microbiota, muita coisa começa a ganhar um novo significado no dia a dia de quem treina. Hoje eu quero conversar com você aí sobre como a microbiota intestinal ela pode influenciar no desempenho físico. E tudo que eu vou explicar aqui se baseia em um artigo de revisão de 2024. Esse tipo de artigo, ele não é uma verdade absoluta, mas ele organiza algumas evidências, ele aponta alguns caminhos e mostra tendências que a ciência está observando. Cada pessoa é única, tá? Então cada corpo vai responder de um jeito. Por isso, o que eu quero deixar claro aqui e entregar para vocês é clareza, responsabilidade e principalmente as possibilidades que podem ser adaptadas para quem realmente leva o treino a sério. Quando a gente fala sobre intestino, a gente fala sobre um ecossistema vivo. É como se fosse uma comunidade, gente, formada por trilhões de micro-organismos que se influenciam na digestão, na absorção de nutrientes, na produção de substâncias metabólicas, resposta imunológica e até comunicação com o seu cérebro, indiretamente, tá? Quem pratica exercício físico regular tende a ter uma microbiota mais diversa e estável. Estudos do artigo, por exemplo, eles mostram que o aumento de grupos de bactérias importantes em pessoas que são fisicamente ativas. Essa diversidade, ela favorece várias funções. Ajuda a manter a integridade da barreira intestinal, que é algo que a gente sempre fala aqui, melhorar a absorção dos nutrientes que são essenciais e estimular a produção de compostos, por exemplo, como os ácidos graxos de cadeia curta, e modular a inflamação. Na prática, gente, isso significa mais energia para o seu corpo, menos desconforto gastrointestinal, e aí durante o treino, a sua recuperação acaba ficando mais eficiente quando você tem uma barreira intestinal íntegra. Agora entra um ponto super interessante. O que nós podemos fazer, além do básico, para favorecer essa microbiota de forma tão inteligente em pessoas que praticam exercício? Esse artigo ele mostra muitas intervenções e completando outras evidências recentes. Existem estratégias que são promissoras para quem busca performance esportiva. A primeira delas, ela envolve o uso bem direcionado de probióticos quando a microbiota já foi avaliada, tá? E mesmo assim, aqui entra um ponto que eu muitas vezes não concordo, tanto com o artigo. Por quê? Quando a gente fala de microbiota, a gente precisa pensar em tratar a base do problema, que muitas vezes está desestruturada, que é a alimentação. Então entender primeiro desse paciente, se ele fermenta muito, como é a flora intestinal desse atleta, trabalhar também a alimentação e aí sim pensar em um probiótico direcionado se necessário. E eu, particularmente, quanto mais o tempo passa, menos eu prescrevo probióticos. A gente tem que pensar na base, na raiz do problema. O artigo ele fala de algumas linhagens, por exemplo, de lactobacillus, bifidobacterium, que parecem reduzir o desconforto gastrointestinal durante os treinos mais longos. Podem modular a resposta inflamatória excessiva. Isso, segundo o artigo, ajuda o corpo a tolerar volumes maiores de treino, sem aquela sensação de estar inflamado ou estufado. Mas vamos lembrar aqui que cada corpo é único. E uma outra abordagem que envolve os prebióticos e simbióticos. Aqui eu já acho um pouco mais interessante, mas deixa eu te explicar o porquê aqui que eu acho eles tão interessantes. O prebiótico é como se fosse um alimento ali para as bactérias boas do teu intestino. Ele é uma fibra essencial que chega intacta no teu intestino e serve como um combustível para que essas bactérias boas cresçam e trabalhem direito. O pós-biótico, ele já é o resultado final dessa fermentação que acontece lá dentro. São substâncias produzidas pelas boas bactérias que vão ajudar a reduzir a inflamação, melhorar a energia e fortalecer a barreira intestinal, além de trazer vários benefícios. Fibras, especialmente como os FOS e o GOS, eles alimentam essas bactérias benéficas no seu intestino e vão estimular a produção de compostos que são importantes, como por exemplo o butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta. Ele vai dar energia para as células intestinais e para o seu organismo também. Isso vai favorecer a tua recuperação, vai melhorar o teu desempenho. Mas aí eu sei que muitas pessoas gostam de levar isso mais para um lado prático, né? Então, vamos falar aqui de algumas estratégias alimentares que fazem diferença na microbiota de quem treina, de quem faz exercício. Dieta rica em polifenóis, por exemplo, tem mostrado um impacto super positivo na composição bacteriana do seu intestino. Alimentos como cacau puro, berries, azeite extra virgem, chá verde e vegetais coloridos não só melhoram o ambiente intestinal, mas também influenciam na sinalização celular e redução da inflamação. Para alguém que treina pesado,
Isso pode ajudar a modular a microinflamação do dia a dia ali e ajudar a manter mais constância nos treinos. Outro ponto que vale a pena a gente destacar envolve os micronutrientes. O magnésio, por exemplo, além de essencial para a contração muscular, produção de energia e função neuromuscular, também influencia na microbiota. Baixos níveis de ingestão de magnésio podem reduzir a diversidade bacteriana e afetar a integridade da barreira intestinal. Ou seja, não é apenas um micronutriente que vai evitar a cãibra. Ele participa de processos que podem somar para a sua performance. O zinco, vitamina D e certas vitaminas do complexo B também podem ajudar a modular a microbiota intestinal, mas só que isso merece uma atenção para atletas. E claro, não dá para esquecer dos alimentos fermentados. Sei que muita gente tem resistência, mas por exemplo, kefir, kombucha, iogurtes fermentados, chucrute e outros alimentos tradicionais oferecem cepas vivas de probióticos que podem ajudar a repovoar o seu intestino. Para praticantes de esporte, isso pode reduzir o desconforto, principalmente durante os treinos mais longos. Agora, você pode estar aí pensando assim, né? O que eu faço com tudo isso de uma forma prática? Primeiro, observe a sua alimentação. Variar fibras, vegetais, frutas, grãos integrais de forma natural, por exemplo, os polifenóis, isso vai te ajudar a criar um ambiente mais favorável para o teu intestino. Segundo, pensar em incluir alimentos fermentados na sua rotina, de forma simples, sem exagero. E terceiro, se houver interesse em algum tipo de suplementação, faça com estratégia e quando bem selecionados, probióticos, simbióticos podem ser uma ferramenta auxiliar e útil, especialmente para quem sente desconforto intestinal em treinos longos ou tem dificuldade de recuperação. Quarto, cuide dos micronutrientes do seu corpo com atenção, principalmente o magnésio, zinco, vitamina D. Tudo isso em conjunto com pequenas melhorias que vão se somar a longo prazo para a tua saúde. E o que eu quero deixar claro aqui é que a microbiota, ela não é um milagre. Ela não vai te transformar em um atleta de elite do dia para a noite, mas ela pode ser um tijolinho importante ali na construção de uma performance mais estável, eficiente e saudável. Esse artigo de revisão, então, de 2024, ele reforça isso. O intestino é mais uma peça desse quebra-cabeça que é o nosso organismo. E quando essa peça se encaixa, o corpo inteiro agradece. Então, se você treina, se você se interessa por desempenho esportivo e quer ouvir um pouco além do básico sem colocar a tua saúde em risco, cuidar da sua microbiota pode ser uma estratégia inteligente, mas isso não substitui treino, dieta, sono e descanso. E você pode deixar tudo isso funcionando de uma maneira melhor. E quando o corpo funciona de uma maneira melhor, a performance vem como consequência natural. Até a próxima.